Se você é um fã que no mínimo acompanha a comunidade do Homem-Aranha, você sabe muito bem que a Mary Jane do Tobey Maguire, interpretado pela Kristen Dunst, é a personagem que mais sofre hate pela própria personagem Mary Jane. Mas por que a Mary Jane do Sam Raimi não funciona na trilogia do Tobey Maguire? Bom, é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Fala, Cris, beleza? Falando aqui, é o Spire, e vamos agora conversar de como é o desenvolvimento dessa Mary Jane e comparar com o desenvolvimento da Mary Jane dos quadrinhos. Então chega de enrolação, vai vendo. Mary Jane dos quadrinhos acabou aparecendo pela primeira vez em 1966, durante a fase de Amazing Fantasy número 42. A sua personagem acabou aparecendo com uma forma surpresa para o Peter Parker, já que a Ana e a tia May sempre falavam que a Mary Jane e o Peter Parker sempre deveriam ficar juntos, só que o Peter Parker nunca tinha visto quem era o rosto dessa personagem. E após ver quem era a Mary Jane e descobrir que era uma garota extremamente bonita, ele ficou impressionado, e tanto que até mesmo que a primeira fala que a Mary Jane fala nesse quadrinho, fala que ele ganhou a sorte grande. A personagem acabou criada pelas duas lendas John Romita e Stan Lee. Inicialmente, ela era uma mulher que estava muito focada sobre o seu objetivo de se tornar uma atriz, e isso sempre foi muito enfatizado pela personagem durante essa fase do John Romita. Mas também não só ser uma grande atriz, mas também uma pessoa muito alegre, festeira e sempre aquela personagem que animava o pessoal em sua volta. Por conta disso, na época onde o Peter Parker estava conhecendo a Gwen Stacy, acabou se tornando esse triângulo amoroso entre a Gwen, o Peter e agora a Mary Jane Watson. Ela foi literalmente uma das primeiras personagens que descobriu que o Peter Parker era o Homem-Aranha desde a primeira aparição que ele acabou fazendo. Ela acabou vendo o Peter Parker saindo de sua casa para ir atrás do assassino que tinha matado o seu tio. E ali ela tinha descobrido quem era o Homem-Aranha, que era o Peter Parker. Só por conta disso, ela começou a se apaixonar pelo Peter Parker. Já achava ele interessante, mas agora descobrir que ele era o Homem-Aranha, se tornou uma pessoa mais encantada pelo personagem. E olha que isso aqui quebra muitos tabus, falando que a Mary Jane só se apaixonou pelo Homem-Aranha, depois se apaixonou pelo Peter Parker. Não, ela se apaixonou pelos dois. Isso é uma coisa que muita gente se confunde. Mas por incrível que pareça, desde a sua aparição, ela nunca foi uma personagem muito interessada de ter um lance amoroso com uma pessoa, pelo menos um lance amoroso instável. Mas ela não queria que esse lance amoroso privasse da sua liberdade, e principalmente porque ela queria focar no seu sonho de se tornar uma grande atriz de teatro. Mas aí, após a morte da Gwen, como nós bem sabemos, da década de 70 até os anos 80, a Mary Jane foi a personagem que mais teve aprofundamento sobre as suas características em si, e se aprofundando muito mais sobre o lance amoroso do Peter Parker, tanto por questões do luto e até mesmo de demonstrar e mostrar mais de como é essa personagem, do que ela não é só aquela mulher alegre e festeira. Nessa fase começou a mostrar muito sobre a Mary Jane, sobre os lados ocultos delas, lados que a gente nunca tinha percebido e nunca contados pela própria personagem, como por exemplo o lance da sua família ter sido uma família muito conturbada, ter sido uma família muito linda do início, com o pai e a mãe da Mary Jane ter sido um casal maravilhoso que se encontraram na faculdade, mas após começarem a terem filhos, o pai começou a ser um cara muito abusivo, muito irritado e literalmente chegava ao ponto de bater na própria esposa, fazendo que por conta disso, a mãe da Mary Jane, a Michelle, acabar pegando as suas filhas, a Gayle Watson e a Mary Jane Watson, e mudando para casa dos seus tios, e aí mudando a casa em tio para não ficar perto daquele homem que fez muito mal a elas, fazendo que alguns tempos depois a Mary Jane acabou cuidando da sua irmã Gayle Watson, a sua irmã mais velha, pois ela acabou tendo um filho, e por conta desse filho ela começou a tentar ajudar ela a cuidar, mas por conta de tantas coisas que aconteceram, por traumas da sua infância por causa do seu pai e da sua família, ela não queria assumir a responsabilidade de ajudar a sua irmã naquele momento tão difícil que era criar uma criança, ainda mais sozinha. Por conta disso, ela tomou uma das decisões mais, diria mesmo, covarde, que é abandonar a sua irmã e seguir sua vida sozinho e deixar a sua irmã de lado. E isso foi uma coisa que ela guarda por muito tempo, e ela acabou revelando isso para o Peter Parker, e para muitos leitores na época, deu uma profundidade muito mais realista para a personagem, mostrando os defeitos delas e até mostrando por que ela era daquele jeito alegre, introvertido e coisa assim do tipo, e também porque ela gosta muito de arte, de teatro, porque ela sempre gostou realmente de teatro, mas o pai dela não incentivava isso, não gostava que ela fizesse teatro, e também por causa que pelas coisas ruins que aconteceu na vida dela, ela acaba convertendo essas coisas ruins em alegria para não se sentir mal, para realmente ter aquele apoio do mundo, por assim dizer. Mas aí após, quando ela começou a realmente assumir os seus sentimentos para o Peter Parker, coisa que ela sempre teve, e ainda mais uma coisa muito interessante, por ela saber que o Peter Parker é o Homem-Aranha, mas mesmo assim não contar para ele que é o Homem-Aranha, ela sempre tomava atitudes que deixavam ela muito decepcionada pelo Peter Parker não estar no compromisso, mas no fundo ela entendia porque não estava
aquele compromisso, mesmo que o Peter não soubesse que ela sabia que ele era o Homem-Aranha. Tempos depois dele descobrir, no caso, o Peter Parker, aí acaba que eles iniciaram o seu relacionamento, e aí não tem como. O jeito que eles acabavam introduzindo o relacionamento mudou definitivamente a Mary Jane do que ela é naquela fase, talvez, imatura, porque ela tinha medo de assumir o Peter Parker como seu namorado pelos erros, problemas que aconteceram pela sua família. Mas ver o Peter Parker, ver aquele herói que assume e tem grandes coisas pra arriscar pelo mundo, ela acaba ganhando forças e assumindo essa grande responsabilidade de assumir um namoro com um super-herói, mesmo sabendo que vai ser difícil e que eles vão ter muitas coisas pra discutir dali pra frente. E aí, os dois, por eles serem dois grandes opostos, principalmente a Mary Jane por ser aquela personagem extremamente famosa e o Peter Parker ser aquele personagem extremamente quieto, escondido, fazem que esses dois opostos se atraem, fazendo que eles ganhassem mais um amor um pelo outro. E aí, quando eles reiniciam o relacionamento, a Mary Jane, como eu disse, muda definitivamente. Ela continua com seu jeito alegre, coisa assim do tipo, mas ela acaba ficando uma personagem muito mais compreensiva pra tentar desenvolver seu relacionamento com o Peter, e o Peter se desenvolveu seu relacionamento com ela. E também uma das coisas que o pessoal mais amou na Mary Jane também dos quadrinhos, e é por isso que tem muita gente que gosta tanto desse casal e fala que a Mary Jane é tipo uma das melhores, se não a melhor personagem do universo Marvel, é que ela é uma pessoa que também tem tanta profundidade, mas é uma pessoa que tem muita carismática. Ela é uma pessoa que ativa muitas pessoas em sua volta e até mesmo para os leitores, diferente de como é a Mary Jane da personagem da Kristen Dunst. Agora sim, você conhecendo como é mais ou menos a Mary Jane agora dos quadrinhos, vamos diferenciar como é a Mary Jane dos quadrinhos e analisar a Mary Jane dos filmes do Tobey Maguire. E agora que a boca fica aqui. Mary Jane Watson, interpretada pela Kristen Dunst, acabou sendo a primeira personagem da namorada do Homem-Aranha que acabou tendo sua adaptação em live action, lá no filme do Homem-Aranha em 2002. Ela acabou aparecendo nos seus 3 filmes do Homem-Aranha, que encerrou em 2007, e a Mary Jane foi apresentada como a vizinha que o Peter Parker conhece ela desde pequenininho. E ainda mais, ela é uma mulher que não só apenas é uma mulher popular na escola, mas também acaba namorando o Flash Thompson. Mas acabou que depois disso se separou dele e acabou tendo um lance amoroso com o Harry Osborn, para aí então se apaixonar pelo Homem-Aranha através por um beijo. E após ela descobrir os seus sentimentos, que ela não gostava nem do Harry, nem do Homem-Aranha e nem do Flash Thompson, sim que ela gostava do Homem-Aranha. E por conta disso, o relacionamento começou a ficar muito mais perigoso, fazendo que ela se tornasse uma vítima do primeiro filme pelas próprias mãos do Duende Verde, coisa que se repetiu novamente na sequência. O Homem-Aranha 2, ela acaba se apaixonando, obviamente, pelo John Jameson, o filho do JJ Jameson. Como nós bem sabemos, Peter Parker não quer assumir o relacionamento pelos riscos que pode acontecer pela personagem. Nesse segundo filme, se permanece. Só que uma coisa que acaba sendo abordado aqui no filme do Homem-Aranha 2 é que ela agora começa a realmente seguir sua vida de teatro. Só que é aí que entra uma parte bem complicada na parte do teatro. É que a parte do teatro aqui, principalmente do segundo e no terceiro filme, é que eu nunca ouvi alguém falar que ela é apaixonada por teatro. É sempre citado, eu gosto de teatro. Agora, nunca é citado que ela ama teatro, que ela gosta da vida de teatro. É literalmente, é como se fosse uma segunda opção pra ela. Tipo, se não der certo isso aqui, eu vou pro teatro. Dá a entender muito pela personagem da Mary Jane, da Kristen Dunst, que ela não tem aquela euforia pelo teatro. Ela gosta, beleza, todo mundo gosta. Como, por exemplo, eu gosto muito de correr. Eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de fazer corrida. É uma coisa que eu particularmente eu gosto, mas não quer dizer que eu vou literalmente de hoje pra amanhã eu começar a correr uma maratona porque eu sou apaixonado por corrida e vou começar a correr uma maratona. Não, eu não gosto desse nível aqui de fazer corrida. E é literalmente isso que acontece com a Mary Jane. Ela só tem um gostinho pelo teatro e ela não é apaixonada pelo teatro, quer levar isso como carreira. Coisa que é bem diferente da Mary Jane dos quadrinhos, já que ela realmente é uma paixão eufórica pelo teatro e, como eu disse, ela não quer nem namorar porque ela realmente quer focar no teatro. E acaba que umas coisas que o pessoal acaba não citando, que após o Peter Parker desistir do seu manto de Homem-Aranha por causa dos grandes poderes que ele acaba tomando e as responsabilidades que ele vai ter que tomar, acaba que ele aproveita aquele momento para se aproximar novamente da Mary Jane e contar seus sentimentos, coisas assim do tipo, mas aí acaba depois que ele percebe que não é uma boa escolha. E tempos depois, a Mary Jane vê que realmente ela ama o Peter Parker, abandona o John Jameson no altar do casamento e vai realmente assumir o seu compromisso de esposa e namorada do Peter Parker. E claro, outra coisa que acontece é que ela novamente acaba sendo uma personagem utilizada, que acaba sendo capturada pelo vilão e o Peter Parker salvando ela no final. Temos que enfatizar isso, que isso aqui vai ser muito importante. E já no terceiro filme, como nós bem sabemos, ela está vivendo o auge da sua carreira como teatro. Ela realmente está gostando de agora ser atriz, está sendo reconhecida, mas por causa desse gosto que ela acaba tendo pelo teatro, acaba que ela acaba levando grandes críticas pelo seu desenvolvimento, sua interpretação nas grandes telas de teatro. E acaba que ela tenta achar conforto no Peter Parker e acaba não tendo conforto pelo Peter Parker e acaba despejando, por assim dizer, conforto do Harry Osborn. E aí, beijando ele, mas aí acaba que no final do filme ela é capturada pelo vilão e acaba que o Peter Parker chega lá e salvar ela. Coisa que a gente acaba percebendo aqui. Existe o primeiro tópico que a gente tem que debater, que é a coisa que o pessoal mais odeia nessa Mary Jane. Como você viu, a grande semelhança que tem nos 3 filmes é o que? Ela fica
fica com um, separa, fica com outro, separa, fica com um. Primeiro filme. Segundo filme, a mesma coisa. Ela fica com um, tá com um ainda, beija o outro, trai o que ela tá ficando, deixa ele no altar e aí no final fica com o Peter Parker. Aí pronto, beleza. Ela tá com seu namorado definitivo, seu esposo, seu marido de vida. No terceiro filme, ela trai ele, tem um monte de problema que acaba acontecendo. Ou seja, ela é uma personagem que, pelas grandes bocas do público, é a personagem que mais trai o personagem Homem-Aranha. Eu não vou entrar nesse debate dela trair muito o Peter Parker, porque eu já fiz um vídeo detalhando sobre essa atitude que ela acaba tomando. Eu não vou voltar aqui pra falar sobre isso. Eu vou deixar o vídeo dos cards, caso alguém queira ver. Mas aí tem a segunda coisa que o pessoal mais odeia nessa personagem, que é ela ser literalmente a donzela em perigo. Como a gente viu no primeiro filme, após o Duende Verde descobrir que o Peter Parker é um Homem-Aranha, acaba utilizando a Mary Jane como uma forma de perigo pra atrair o Peter Parker. Isso acontece no primeiro filme. No segundo filme, mais ou menos a mesma coisa. O Dr. Octavius utiliza a Mary Jane pra capturar ela, pra atrair a atenção do Homem-Aranha. E no terceiro filme, acaba acontecendo a mesma coisa. O Venom captura a Mary Jane pra atrair a atenção do Peter Parker. E sempre nesses momentos, é sempre o momento do clímax do filme pra desenvolver o Peter Parker um pouquinho na Mary Jane, mas principalmente utilizando ela como uma donzela em perigo. E isso foi uma coisa muito característica dos filmes de herói dessa época. A mulher sempre era utilizada realmente para ser aquela donzela em perigo. Tanto que até mesmo, anos depois, a própria atriz que interpretou a Mary Jane falou que não gostava dessa interpretação que estavam dando na Mary Jane nos filmes. E até mesmo que o salário dela era muito mais baixo comparado ao Tobey Maguire. Bom, eu não vou entrar em discussão sobre isso, mas era uma coisa que ela realmente não gostava. E sempre durante os 3 filmes, ela não tem um amadurecimento realmente que desenvolve muito a personagem, que seja nítido. Precisa realmente se esforçar para ver o desenvolvimento dessa personagem. Sem contar outra coisa uma coisa que diferencia muito ela dos quadrinhos. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui dos vilões que atraem a Mary Jane pra atrair o Homem-Aranha. Nos quadrinhos, não é desse jeito. A Mary Jane, literalmente, quase em nenhum momento é capturada por um vilão e utilizada pra atrair a atenção do Peter Parker. Nunca aconteceu uma coisa assim do tipo. O máximo que vem em minha cabeça foi quando o Venom entrou em cena pra assustar a Mary Jane, e a Mary Jane ficou com tanto trauma do Venom que quando o Peter Parker apareceu com o traje negro de pano, pediu pra ele tirar porque ela tava com muito medo. No máximo isso, mas até onde eu lembro, nunca foi pegada a Mary Jane pra utilizar ela como a donzela em perigo. Pode utilizar esse método? Eu não acho problema, mas aí utilizar por 3 filmes, 3 vezes seguida, aí é complicado, né, Sam Raimi? Isso já é a primeira diferença. E a segunda é que, bom, ela é uma personagem legal, mas diferente da Mary Jane dos quadrinhos, ela não é carismática. O jeito que a Mary Jane dos quadrinhos acaba sendo uma personagem muito mais eufórica, trazendo animando o ambiente em sua volta, nos quadrinhos ela sempre permanece dessa maneira. Mas já nos filmes é muito diferente. É só uma personagem popular e que, sinceramente, não tem muito do que se falar, que realmente ela não é legal de se acompanhar, por exemplo. E bom, a minha opinião realmente sobre a Mary Jane Watson dos filmes é que realmente, comparado pelos quadrinhos, ainda mais quando você pega, pelo menos atualmente, que é o melhor quadrinho que dá adaptando a Mary Jane de maneira perfeita e assustadoramente muito fiel aos quadrinhos, que é o quadrinho Ultimate, que eu vou até deixar o link na descrição caso alguém queira comprar. Cara, é literalmente muito diferente a forma tanto do relacionamento como o Peter Parker e a Mary Jane se compreendem no relacionamento. É muito diferente como é compreendido nos filmes do Homem-Aranha e Tobey Maguire. A caracterização dela dos filmes é extremamente diferente dos quadrinhos, aquela formação carismática, eufórica, compreensiva, aquela mulher também que busca seus objetivos, é muito diferente. Ela é realmente uma personagem muito inspiradora. Não é à toa que tem muita gente que fala que a Mary Jane é a melhor personagem do Homem-Aranha, do universo em geral da Marvel, porque realmente ela é uma personagem que, assim como o Homem-Aranha inspira os homens, por assim dizer, a Mary Jane também pode ser uma grande personagem que inspira as mulheres só pelo desenvolvimento da maturidade que ela tem no próprio quadrinho. Por isso que muita gente gosta dela. E no filme do Sam Raimi, infelizmente, não se tem muito isso. Tem muito pouco, mas sinceramente, você tem que se esforçar pra ver sobre isso. Mas aí agora eu quero saber de você. Queria que você comentasse aí embaixo o que você acha disso, e queria saber que você comentasse também aí embaixo o que você acha desse lance da Mary Jane trair os caras do filme. Queria que você comentasse isso aqui embaixo, e depois de comentar isso, você visse o vídeo que eu acabei falando sobre esse motivo realmente dela trair os caras durante o filme. Eu dou uma explicação bem profunda sobre isso e que quebra muitos tabus e principalmente muitas ideologias que você faz sobre ela durante o filme. Isso não vai melhorar ela ser uma grande namorada do Homem-Aranha, mas vai mudar muito sua perspectiva sobre ela. Comenta aí, veja esse vídeo e, por favor, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos desse do Homem-Aranha, para compensar esse trabalho que eu tive que fazer aqui. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never, you know I'm taking that crown from you. I ain't worried about